todos nós sabemos que nem sempre nosso Goblin Slayer foi esse cara casca grossa, certo amigos? Teve uma época que ele não era tão durão e deitava goblins na porrada. Na verdade, antigamente ele era bem fraco, não apenas fisicamente, como também mentalmente. Então, depois de perder tudo para os goblins, ele teve que ser reconstruído nesse personagem que nós conhecemos hoje em dia. E não foi outro senão o Burglar quem reconstruiu ele nesse homem temeroso que nós conhecemos e assistimos dentro de Goblin Slayer. Mas a dúvida que fica para muitas pessoas é: quem é o Burglar? Quem diabos é esse cara? Esse cara é um Goblin por acaso? Porque olha essa cara. Esse cara, sem sombra de dúvidas, tem um rosto muito parecido com um Goblin Xamã que é extremamente velho, viveu por centenas de anos e virou um sábio ou inteligente, não sei o que, humanoide. Esse cara parece muito com um Goblin. Então é aquilo. O Goblin Slayer foi treinado por um Goblin? Mas afinal, quem é ele? Qual é a sua raça? Quão poderoso o Burglar é e, obviamente, qual é a sua história? Você quer saber sobre isso? É sobre isso que eu vim te falar hoje, meus amigos. E tudo começa em troca é aquilo. Deixa o likezão bolado e se inscreve aqui no canal. A minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano e eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. E de início, sem sombra de dúvidas, eu achei que o Burglar era uma espécie de ancião Goblin ou um Goblin muito velho. Ancião é velho no caso. Eu achei que ele era um ancião Goblin que, bom, odiava sua própria espécie ou alguma coisa assim. Mas não, surpreendentemente, o cara não é um Goblin, meus amigos. Na verdade, ele pode ser muito mais importante do que você acha para o mundo de Goblin Slayer. O Burglar é um Rhea, que basicamente os Rhea são os famosos Hobbits e Halflings que aparecem em outras obras. Sim, meus amigos, ele é um Halfling, ele é um Hobbit e não um Goblin, embora pareça muito com. As suas orelhas pontudas são por causa da sua raça, enquanto o seu rosto feio é só porque ele é um velho acabado. Sim, ele é um velho acabado, então tem um rosto muito feio. Com boca, a sua orelha pontuda, parece um Goblin realmente. O cara não teve sorte nessa vida, não amadureceu corretamente. E inclusive, para aqueles que não sabiam, o Burglar é inspirado no Bilbo Bolseiro de O Hobbit. Sim, O Hobbit da saga Senhor dos Anéis, com o personagem principal o Bilbo Bolseiro. E o Burglar é completamente inspirado nele. Não apenas na sua raça, também o seu nome, que seria Burglar, também foi baseado. O seu título, que é o cara que montou em barris, também foi baseado. E obviamente tem o enigma que o Burglar fala para o Goblin Slayer, que também é completamente inspirado no enigma que o Bilbo fala para o Gollum, que seria: o que tem no meu bolso? E lá dentro tem um anel, enquanto o Burglar também tem um anel que deixa ele invisível. E cara, isso é muito louco. No fim, ele é um Hobbit, que é inspirado no Bilbo Bolseiro. E eu totalmente achava que ele era um Goblin. É sério, eu tinha certeza que ele seria aquele plot tipo: ele é um Goblin, mas odeia os outros Goblins. Aí ele treinou o Goblin Slayer para que ele se tornasse o mais poderoso caçador de Goblins. E no fim, ele seria o inimigo final. Nossa, imagina isso, seria muito poético, seria muito da hora. Mas no fim não é isso, porque o cara não é um Goblin. Eu pensei em um monte de teorias malucas, muito legais sobre o final de Goblin Slayer por causa disso. Mas no fim, tá tudo errado. Porque o cara é um Rhea, não um Goblin. O cara é um Hobbit e não um Goblin. Sinto muito dizer isso, meus amigos, mas sim, o Goblin Slayer não foi treinado por um Goblin. Aquele papo de que você tem que ser um Goblin para entender os Goblins não é porque ele é um Goblin, e sim porque ele entende Goblins por algum motivo. E na verdade, isso estragou todos os meus sonhos, porque é sério, eu realmente queria que o cara fosse o inimigo final porque é um Goblin. Queria isso. Mas não é verdade mais. Mas, por outro lado, isso é muito bom, porque ele não ser um Goblin abre espaço para outras coisas bem interessantes na obra. Porque, sério, o Burglar é um cara lendário nesse mundo. Primeiro, vamos começar com o fato de que o Burglar tem seu título, aquele que montou no barril, título do qual ele ganhou há muito tempo atrás, junto de outras pessoas incrivelmente fortes do mundo de Goblin Slayer, como por exemplo, o Strider, o Vermelho, o Cavaleiro Livre e a Louca do Deus Supremo, que no caso seria a Sword Maiden. Então sim, ele tem um título, e vocês sabem que para alguém em Goblin Slayer possuir um título, essa pessoa tem que ser extremamente poderosa, essa pessoa tem que ser realmente importante no mundo. E ele tem um título, e ganhou seu título junto com a Sword Maiden, o que mostra que ele não é pouca bosta. Só esse fato já nos mostra que ele é alguém lendário nesse mundo, porque a própria Sword Maiden também é alguém lendária. E claro, não esqueçamos que esse título também é uma referência ao Bilbo Bolseiro, já que o Bilbo tem uma cena onde ele monta em um barril e desce pela água. E na fandom, uma coisa que nós fazemos muito é teorizar que ele na verdade é um aventureiro de rank ouro, assim como a Sword Maiden, e que claro, por causa disso ele é incrivelmente poderoso, ou não tão poderoso, mas incrivelmente habilidoso, porque sim, que ele é
muito habilidoso, ele é sem sombra de dúvidas. Uma das poucas provas de força dele é quando ele salva o Goblin Slayer, que naquele momento, quando ele salvou aquela criança, ele matou 5 goblins com apenas um ataque. Sim, um ataque obliterou aqueles goblins, e esse foi o primeiro e um dos poucos feitos de força dele, e já nos mostra que ele é capaz de matar 5 com um golpe, ele obliterou com um golpe 5 goblins. Nem o nosso Goblin Slayer é capaz disso, o que nos mostra que ele é muito mais poderoso do que o nosso protagonista. Depois disso, ele ainda viu que o Slayer não tinha talento para ser um aventureiro, já que ele é incrivelmente fraco, e isso realmente é verdade, o nosso Goblin Slayer é incrivelmente fraco para os padrões de um nível prata. Porém, ele ainda assim transformou ele no melhor caçador de goblins que existe nesse mundo. Ele pode não ser o aventureiro mais poderoso de longe, ele é muito fraco para o seu padrão, porém ele ainda é o melhor caçador de goblins que existe, provando que o Burglar não tem apenas força, mas também inteligência. Ele sabe como fazer as coisas e sabe como fazer elas. Hoje em dia, ele pode não ser tão poderoso assim, já que, bom, ele já envelheceu, tirando o fato de que ele também é um Rhea, mas, sem sombra de dúvidas, uma coisa que nós já sabemos é que ele é incrivelmente habilidoso, sendo apoiado por diversos anos de experiência. Ele é alguém muito habilidoso e muito experiente, ao ponto de ser respeitado pelos Shadowrunners e uma pessoa sempre notável pela própria guilda. Sim, ele é respeitado pelas pessoas mais poderosas, tanto da guilda quanto dos Shadowrunners, o que nos mostra que sim, ele é importante, sim, ele tem o seu nome, ele fez o seu nome na época em que ele era mais novo. Eu gosto de pensar que durante o auge dele, ele era um dos Rank-Ouros mais poderosos do mundo, porque sem dúvidas eu vejo isso acontecendo. O autor configurou ele para que basicamente ele seja a mesma coisa que o nosso Goblin Slayer, porém muito mais poderoso e melhor em todos os sentidos, e que, é claro, usa equipamentos lendários, principalmente o seu anel, porque o seu anel é incrivelmente poderoso. Então sim, eu vejo ele sendo um dos mais fortes do mundo, pelo menos em sua época, facilmente. Nas poucas aparições dele na série, ele nunca está carregando armaduras ou armas consigo. Nós pensamos que pode ser uma referência ao Bilbo, que usa uma cota de malha de Mithril por baixo de sua roupa. Porém, aquilo não é que ele não usa armadura, é que ele não precisa usar armaduras. Primeiro, ele é incrivelmente habilidoso, tem habilidades, experiência e tudo mais. Ele pode se virar nesse mundo. E segundo, ele tem seus itens lendários, principalmente o seu anel. E o seu anel, eu logo falo dele, mas ele é insano. O anel dele permite que ele fique invisível e fique mais forte, o que simplesmente, cara, isso é insano. E também nos mostra por que ele não carrega armaduras. Às vezes ele nem precisa lutar, é só desaparecer e passar vazado. O Burglar é alguém completamente configurado para ser uma pessoa lendária. Claro, já foi confirmado basicamente isso, ele tem um título, lutou lá da Sword Maiden, é respeitado por todos, é incrivelmente poderoso e habilidoso. O Burglar é alguém realmente muito importante no passado, e na verdade tem uma teoria muito legal que é a que eu mais amo nesse mundo, que o Burglar é o antigo Goblin Slayer. Sim, na época dele, sendo tão poderoso quanto ele caçava goblins, ele era especialista em caçar goblins, mesmo sendo poderoso, ele era poderoso e caçava goblins, e então ele viu o ódio do nosso Slayer pelos goblins e decidiu treinar ele para ser o próximo Goblin Slayer. Mano, eu vejo isso acontecendo perfeitamente, seria incrível que o Burglar fosse o antigo Goblin Slayer e passou o legado para o novo. Claro, o novo não é tão poderoso, nem tão habilidoso, porém, ainda assim, ele treinou o novo Goblin Slayer, o Goblin Slayer da nova geração. Isso seria simplesmente insano, cara. Eu amo essa ideia e espero que isso seja realmente realidade. E claro que isso também explica porque ele passou 5 anos treinando o nosso Goblin Slayer sem pedir nada em troca, apenas por pura bondade. Mas aquilo, o Burglar não é tão bondoso assim, né? Então isso também meio que explica porque ele passaria tanto tempo treinando e ensinando, moldando o nosso Goblin Slayer em quem ele é hoje. E bom, meus amigos, essa é uma espécie de resumo sobre quem é o Burglar, o mestre do Goblin Slayer, o cara lendário, um aventureiro lendário, notável e talvez o antigo Slayer de Goblins. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é aquilo, se você assistiu até aqui e está gostando do vídeo, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o like e se inscrever aqui no canal. É sério, assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu, por que você está fazendo isso comigo, cara? Se inscreve aí e deixa o like bolado, a minha meta é 50 mil inscritos, ainda esse ano eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. Deixa o like e se inscreve, tamo junto. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e falou!